TSE exclui Forças Armadas do grupo de fiscalização das eleições. O Superior Tribunal Eleitoral decidiu ontem excluir as Forças Armadas do grupo de entidades fiscalizadoras das próximas eleições. Os militares também deixarão de participar da Comissão de Transparência do Pleito. Em 2021, a participação dos militares foi inserida em uma resolução aprovada durante a gestão do então presidente do tribunal, Edson Fachin. A proposta de alteração foi feita pelo atual presidente, Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, as participações das Forças Armadas na fiscalização das eleições de 2022 se mostrou incompatível com as atribuições legais dos militares. Essa ampliação nas Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras não se mostrou compatível com suas funções constitucionais, nem razoável e eficiente, afirmou Xandão. De acordo com Moraes, as Forças Armadas vão continuar auxiliando a Justiça Eleitoral no transporte das urnas eletrônicas e na segurança dos eleitores e locais de votação. Na mesma decisão, o TSE também reiterou para o Supremo Tribunal Federal das entidades fiscalizadoras. Para o tribunal, 3 ministros do Supremo também fazem parte do TSE e, além disso, a Corte é alvo de recursos contra as decisões da Justiça Eleitoral. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi candidato à reeleição, as relações entre TSE e as Forças Armadas foram marcadas por diversos atritos. Um dos episódios, em um relatório encaminhado ao Tribunal Eleitoral, o ministro da Defesa afirmou que os militares não excluíam a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. O grupo de fiscalização é composto por partidos políticos e representantes do Ministério Público, do Congresso Nacional e da Controladoria Geral da União, CGU, da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União, o TCU, entre outras entidades. As informações são da Agência Brasil. Eu sou da opinião que se é para fiscalizar, quanto mais melhor. Se tem inteligência, se tem condição técnica, se tem capacidade para tomar conta de um país, de ser soberano a ponto de ser responsável por salvaguardar todas as fronteiras e todos aqueles que lá existem dentro do nosso território nacional, se são capacitados para colocar a sua vida frente a toda uma ameaça para que se tenha soberania, para que se defenda o país, se são capacitados para levar um tiro para cada um de nós, não são capacitados para estar acompanhando as eleições. Por quê? Agora, está na Constituição? Não está? Alô, Congresso, muda. É simples, quem legisla é o Congresso, acabou. Outro apontamento muito importante a ser feito a respeito dessa participação. Primeiro, quando o ministro Alexandre de Moraes, né, faz esse pronunciamento, falando que se mostraram ineficientes e blá, blá, blá. Primeiro, ele foi quem aprovou a participação das Forças Armadas no processo eleitoral passado. Então, porque fica parecendo assim que as Forças Armadas foram lá meter o bedelho. Não, foi uma decisão em conjunto com diversos órgãos, inclusive com o aceite do ministro Alexandre de Moraes, que é, e era à época, o presidente do TSE. Esse é um ponto. Segundo ponto, é sabido, e isso é muito claro, que as Forças Armadas têm, sim, tecnologia para aferir, inclusive, essa parte das urnas eletrônicas. Meu Deus do céu, os maiores engenheiros, se não os maiores, né, fazem parte da casta dos maiores, os engenheiros do Exército, da Aeronáutica e tudo mais. Então, se essas pessoas não tiverem essa expertise tecnológica para fazer essa aferição, eu não sei quem tem. Então, acho que a questão da ineficiência aí precisa ser revista pelo ministro. E, por fim, as Forças Armadas deixou muito claro que haveria possibilidade, sim, de fraude nas eleições. O fato é que as coisas não foram concluídas, nada foi levado a efeito e pouco se atendeu e se ouviu aos relatórios das Forças Armadas nessa questão da eleição. Mas daí dizer que não são eficientes e que não vê necessidade, não me parece uma boa decisão, não. É na esteira do que o Márcio disse, né? Quanto mais fiscalização, melhor. Márcio, vamos lá. Você falou que quem legisla é o Congresso Nacional. Há controvérsias.
O Supremo Tribunal Federal, ele legisla aí já faz pelo menos uns 10 anos. Deveria, entre o ser e o dever ser, ele legisla já faz pelo menos uns 10 anos aí, dependendo de algumas decisões igual as que a gente pode MPs, encarar. As MPs foram criticadas muito algumas décadas atrás e hoje estão aí, né? Então, governando. Por favor, então aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, ele legisla e já não é de hoje, infelizmente. Mas entrando aí no assunto de volta, o que acontece no Brasil? Parece que tudo que pode dar um pouquinho de transparência, um pouquinho de credibilidade, parece que é descartado. A impressão que se dá é que se busca confusão aqui no Brasil o tempo inteiro. Então, se você tinha mais um órgão que estava fiscalizando e atestando, falando, olha, está tudo certo, está tudo caminhando bem. Não, então esse órgão está sendo descartado. E aí, se você levanta alguma dúvida, porque acaba tudo ficando muito nebuloso, pronto, você é um criminoso que está atentando contra a democracia e contra a República. Porque agora é proibido contestar, né? Como se a República fosse algo bom. Não é, né? Já tem mais de um século aí, desde 1889, do golpe republicano que aconteceu no Brasil, a gente já sabe que as coisas não são boas por aqui. É isso, o Brasil é essa bagunça, essa caça de confusão o tempo inteiro. Até quando vai ser isso? Não sei. Acho que vai ser sempre. Bom, tá aí. Agora com essa mudança, por hora, as eleições de 2024 não terão acompanhamento da... Salvo para carregar as urnas, né? Salvo parece que para fazer o trabalho de papel carregar das urnas, das Forças segurança, Armadas se resumiu a isso. que resumiu a isso aí. Então fica muito estranho isso. Eu acho que quanto mais transparência, melhor. Quanto mais pessoas acompanhando o escrutínio, melhor, né? E eu acho que quando você tem... coloca algumas instituições para isso, você meio que mata aquela questão de envolvimento ideológico. Supremo Tribunal Federal, a gente já sabe que ele é uma corte política. Sim. Né? Por mais que ele tenha uma indicação técnica, com todos aqueles critérios que estão descritos na Constituição, a gente sabe que é um tribunal político. Né? Da mesma forma que um Congresso Nacional, por si só, ele é uma outra instituição política. E aí quando você coloca uma outra instituição que tem alguma respeitabilidade e que pode dar um selo ali dizendo assim, olha, tá tudo certo, você vai lá e tira. Parece que está caçando uma confusão. Aumenta, é um negócio estranho. Coloca mais pessoas, isso aqui vai virar... Não vejo como poderia prejudicar ou tornar pior. Todo mundo olhando, quanto mais transparência, melhor. E outra, inteligência tem, condição técnica sempre teve. Exato. Se mostrou. Se não tiver condição para tomar conta de uma eleição, para verificar a eleição, como é que vai tomar conta do país? Pois é. Como é que vai defender as fronteiras? Como é que a gente defende? Eu acho que quanto mais transparência, melhor. Hoje o mundo é tecnológico, é informático, as guerras são nos drones. Se não tiver inteligência para verificar a urna, estamos no sal, como dizem. Segundo Alexandre de Moraes, é a coisa mais inviolável do planeta Terra. Não é das atribuições. Então tudo bem, altera lá, também vai fazer parte, pronto. Manda quem faz as leis, né? Feito as leis, aprovado, obedeça. Obedeçam.